Bom dia, alunos, tudo bem com vocês, alunos do segundo ano? Grande prazer em falar novamente com vocês hoje. Nós tivemos aí nosso dia pausado, que seria a quarta-feira, né? Que é a quarta-feira, e voltamos agora na quinta-feira. E queria abraçá-los virtualmente mais uma vez para mais uma aula de literatura, tá bom? É a primeira aula de literatura de vocês, né, no ano referente ao conteúdo do segundo ano. Nós vamos utilizar agora, certo, o livro didático. A partir de agora nós vamos utilizar o livro didático de literatura, que traz pra gente aí, gente, dois tópicos bem importantes, né? Romantismo na Europa e romantismo em Portugal. Porque é preciso entender o romantismo na Europa e o romantismo em Portugal para poder entender o romantismo brasileiro também. Ah, professor, mas não é diferente? É diferente, só que as bases são as mesmas, né? Então a gente precisa entender qual é a base do romantismo para poder entender aqui o que acontece aqui no Brasil, beleza? Seguinte, em relação à semana passada, eu passei. Na quinta-feira eu não pude passar o exercício para casa, mas vocês assistiram a videoaula, certo? Beleza, show de bola. O que acontece agora? É, gente, nós vamos nós vamos responder essas algumas questões da atividade de casa que eu iria passar, né, para tentar discutir sobre a videoaula que vocês viram, né, na quinta-feira passada. Beleza? Pode ser? Coisa rápida. Vamos lá. Partiu. Partiu com mais de 1000. Olha só. Opa. Nós vamos pular algumas questões, tá bom? Primeiro, pesquise a carta de Pero Vaz de Caminha e comente os trechos que trazem informações valiosas sobre a Terra. Vocês sabem que a carta de Pero Vaz de Caminha, ela traz algumas informações sobre a Terra, sim, né? Se ela tinha algum que eles pensavam que tinha indícios de ouro e de prata, e você consegue encontrar essas partes dentro da carta do Pero Vaz de Caminha. 2. Pesquise a carta do Pero Vaz de Caminha e comente os trechos que trazem informações valiosas sobre os índios. Né? Eles comentam, o Pero Vaz de Caminha comenta na carta que os índios eles andavam nus. Eu até mostrei na videoaula. Né? Eles tinham pele avermelhada, não tinham vergonha de mostrar ali as suas partes, porque era a maneira como eles se vestiam e tudo mais. E ele vai descrevendo os hábitos também dos índios, tá bom? Terceira, sobre a literatura de catequese ou dos jesuítas, quais são os principais autores e qual a intenção desse movimento? Gente, aqui nós temos, né, o padre José de Anchieta e o Manuel da Nóbrega, beleza? E a intenção deles era catequizar os índios, tá bom? 4. Quais são as características da poesia do padre José de Anchieta? Bom, gente, nós temos três, não é isso? A característica, obviamente, religiosa, a característica pedagógica e a característica literária, ou seja, estética. Como assim estética? Porque ele já estava preocupado com rima, já estava preocupado com sílaba métrica, tá bom? Então, existem essas três fases. A fase religiosa, a fase pedagógica e a fase estética ou literária. 5. Quais são as características do barroco brasileiro? Bom, o barroco brasileiro apresenta muito contraste, né, gente? Muito conflito, muita briga, né? Conflito humano, conflito interno, né? Das brigas lá da Contra-Reforma, da Reforma Protestante, tá bom? Quais são as três faces da poética de Gregório de Matos? Selecione 3 poemas para justificar sua resposta. As 3 fases vocês sabem, né, gente? Muito bem. Fase religiosa também, né? Que o barroco ele é da Igreja Católica, a fase satírica e a fase lírica, tá? Do Gregório de Matos. Qual é a temática central do sermão da 60ª do Padre Antônio Vieira? Isso aqui o Padre Antônio Vieira não nos pertence tanto, então a gente vai pular. Quais são as características do arcadismo? Agora sim. O arcadismo é totalmente o contrário do barroco. O arcadismo é paz e amor, é tranquilidade, é racionalidade. Por quê? Porque a base do arcadismo é o racionalismo. É o que? O iluminismo. Né? Ou seja, é o homem pensando já em tudo, é o homem na frente de tudo, ok? 9. Por qual razão
Por qual razão Tomás Antônio Gonzaga utilizou pseudônimos na obra Cartas Chilenas? Vocês lembram que Cartas Chilenas tinha ali os pseudônimos Critilo e Doroteu? Justamente porque o Tomás Antônio Gonzaga era o Critilo e o Manuel da Costa era o Doroteu. E aí eles não podiam dizer os seus, né, escrever seus nomes verdadeiros porque, como eles eram inconfidentes mineiros, eles não poderiam se entregar, né? Senão seria muito fácil achá-los, né? Então por isso que eles colocaram o pseudônimo. 10. Resuma em 6 linhas as temáticas presentes na obra Cartas Chilenas. Bom, vocês sabem que a Cartas Chilenas envolve aquela questão da corrupção, como eu mostrei para vocês no vídeo. Aquela questão da corrupção, dos mandos e desmandos do fanfarrão Minésio, que era o Luiz Cunha de Menezes. Vocês vão ver práticas ilícitas, muitas práticas ilícitas, principalmente envolvendo dinheiro, né, do fanfarrão Minésio, né, até a questão de se exibir diante da sociedade utilizando recursos públicos. Né? Você vê uma questão de maldade também quando ele constrói a cadeia para prender os pobres, né, que não conseguem pagar os impostos. E justamente sobre os impostos, né, nós temos algo para falar também. Né? Ele cobrava os impostos dos mais pobres, enquanto que os mais ricos, né, ele deixou, não, pode parcelar aí, pode pagar depois, porque ele sabia que iria pagar. E outra, ele tinha muito acordo também com os ricos, né? Então ele não podia prender esses ricos, porque senão ele acabaria perdendo o controle do seu governo. Tá bom? Então é isso. Vamos aqui para a nossa aula de fato agora de literatura. Tá bom? Então olha só. Nós temos aí o romantismo na Europa, unidade 9, tá, gente? Então, muito importante pra gente aí, ok? Eu convido você a abrir o seu livro para a gente acompanhar já a unidade 9, porque é muito importante o romantismo europeu para a gente entender a base de todo o romantismo aqui, né, no Brasil e também na Europa, né, como Portugal e tudo mais. Beleza? Vamos seguir. Gente, o que vocês associam aí nessa imagem? E aí? Vou deixar vocês olhando aí, observando, né, pessoas aí com armas na mão, uma vestimenta mais popular, não é isso? Uma moça carregando aí a bandeira da França, certo? Então, obviamente, isso daí, gente, está ligado à Revolução Francesa, tá bom? Então, o que acontece? Qual é o lema da liberdade, o lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, esse também vai ser o lema do romantismo. Né? Vocês lembram que o arcadismo vem antes do romantismo. O arcadismo é racionalismo, é o homem pensando. O romantismo não. É a liberdade dos sentimentos, é a liberdade da visão. Eu até me estressei aqui, olha aqui o que aconteceu. Né? Então, deixa eu ajeitar aqui direitinho, bonito. Ok. Então, o romantismo ele é a liberdade dos sentimentos, a liberdade da condição subjetiva do poeta. Né? Então, vocês vão ver uma grande diferença do romantismo para o arcadismo. Ok? Muito bem. E aí, gente, o que vocês conseguem perceber também? Certo? As máquinas já trabalhando, né, gente? Então, tem que tomar muito cuidado que o romantismo lá na Europa, né, ele vai estar ligado aí também ao início, não auge da Revolução Industrial, mas ao início já das primeiras indústrias, ok? Das primeiras máquinas, né, dos primeiros trabalhos já de fato maquinários, beleza? Envolvendo a máquina. Então tem que tomar bastante cuidado com isso, por quê? Porque além da Revolução Francesa, aqui, ó, além da Revolução Francesa, nós temos também essa questão, né, já inicial do trabalho dentro não das fábricas, mas já utilizando as máquinas. Bom, gente, o romantismo na Europa, ele tem aí ele tem um contexto com alguns itens importantíssimos, tá bom? A Revolução Gloriosa na Inglaterra, ok? A limitação dos poderes do rei, a Revolução Francesa, como nós podemos ver, né, o poder da burguesia, isso daqui é burguesia,
Percebeu? A liberdade, igualdade e fraternidade, que era o lema da Revolução Francesa, a Revolução Industrial, né, a mudança no estilo de vida do proletariado, ok? A independência dos Estados Unidos é muito importante, dia 4 de julho de 1776, os direitos do homem em uma sociedade democrática, certo? E a primeira manifestação artística do mundo burguês, beleza? Então a burguesia vai estar muito ligada ao romantismo, certo? A gente sai de um processo onde as coisas eram feitas de forma manual e o processo industrial começa a aparecer, beleza? Vamos lá. Então, gente, nós temos o romantismo na Alemanha, tá? O Goethe, ele assinala o início da fase romântica na Alemanha com a publicação de Os Sofrimentos do Jovem Werther. Então, gente, em 1774, olha só, na Alemanha nós temos essa tendência do Goethe. O que é essa tendência? Né? A literatura se torna uma ponte para um mundo estranho, misterioso, invisível. Né? O Werther transforma-se numa espécie de paradigma de herói romântico, um jovem apaixonado que suicida-se diante de um amor não correspondido. Então vocês percebem que a questão do sentimentalismo é muito forte agora, né? A questão do... também um susto, meu Deus do céu, o meu gato que pulou aqui do lado. Então o que acontece? Tem aí uma questão muito grande de liberar o que se tem internamente, né, das convicções que o poeta tem, certo? Por isso que liberdade, fraternidade e igualdade é o lema da Revolução Francesa, e os autores do romantismo vão seguir esses conceitos, beleza? Beleza, aí no romantismo inglês, né, na Inglaterra, o Walter Scott, ele volta ao passado medieval que Ivanhoe, né, a obra Ivanhoe, ele inaugura o nacionalismo romântico. Aí você vai me perguntar, professor, aqui no Brasil nós tivemos nacionalismo romântico e também tivemos essa fase mais, digamos, obscura, misteriosa, envolvendo sentimento assim de tristeza, né, morte. Sim, nós tivemos. Né? O nacionalismo romântico foi na primeira fase aqui no Brasil, para você ver como o nosso estudo ele precisa ser antecioso, né? Antecioso. Precisa ser, digamos, aproveitoso, porque a nossa base aqui no Brasil é toda europeia, né? Você vai ver que até o simbolismo, a nossa base literária das escolas literárias são todas europeias. Só no modernismo que isso muda. Então, aqui tem uma ilustração, né, da obra do Walter Scott, beleza? E o Lord Byron, né? Na Inglaterra, o Lord Byron ele é um poeta inglês, obviamente, influenciou os jovens poetas românticos com pessimismo, melancolia e mistério. Já o Lord Byron, ele também é na mesma tendência do Goethe, tá? Lançando o byronismo, só que de maneira mais profunda, mais complexa, tá bom? Tendência romântica que popularizou como o mal do século ou ultra-romantismo. Aqui no Brasil, essa fase é a segunda, tá bom? Primeira, nacionalista aqui no Brasil. Segunda fase é mal do século ou ultra-romantismo, beleza? E a terceira fase no Brasil é a fase social. Para você ver que tem tudo a ver, que nós precisamos estudar a raiz para poder chegar lá depois nos frutos, ok? Foi bonito essa daí, você gostou, né? Você gostou dessa frase, foi filosófica. Vamos lá. O que acontece? O romantismo múltiplas origens, gente. O que acontece? O romantismo ele não é fruto de uma razão só. É fruto de várias razões, de várias origens, de várias fundamentações. Só que nós vamos ver algumas características que os autores seguem nesse romantismo, tá bom? Vamos lá, aqui, ó. Destaque e valorização das emoções como uma forma de escapar da rigidez e do convencionalismo clássico. Ou seja, o que é isso clássico? O clássico está relacionado ao arcadismo. O arcadismo é muito racional, é tudo muito paz e amor, tudo muito controlado, os sentimentos são controlados. No romantismo não, é tudo já é tudo muito exagerado, o sentimento é exagerado. Liberdade de criação como meio de ultrapassar os limites do rigor formal e do artificialismo.
né? Liberdade de criação. O poeta ele tem liberdade para criar, para fugir daquele padrão do arcadismo. Exploração do sentimento amoroso como uma estratégia para a exploração do campo das emoções, né? Então, aquilo que a gente falou, os sentimentos amorosos, eles estão realmente à flora no romantismo. Temas religiosos como uma crítica à racionalidade, tá bom? Isso aqui aparece, mas, né, vez ou outra. Individualismo como caminho para a afirmação do homem e de sua liberdade. Então, o romantismo ele vai ser bem individualista, tá? Principalmente aqui no Brasil, na primeira e segunda fase, é totalmente individualista. Na terceira fase, aí sim começa uma fase mais coletiva, né, de pensar na sociedade. Mas a primeira fase, a segunda fase aqui no Brasil e lá na Europa também é totalmente individualista, tá? Nacionalismo e a história como contraposições à ideia de um ponto de partida universal, característica da mentalidade neoclássica, ou seja, do arcadismo, que atribuía a origem da literatura e da arte à antiguidade greco-romana, tá bom? Então, gente, aqui no Brasil, para vocês terem um exemplo, uh, por que a primeira fase é nacionalista? Porque é o seguinte, em 1808 chega aqui o que? A família real. Então o romantismo ele só vai começar em 1836. Só que até lá, né, a nobreza falava, poxa, o Brasil precisa ter uma identidade, o Brasil precisa ter aí uma. E os grupos, né, de escritores também já do romantismo, ó, nossa, a gente precisa de uma identidade. Todos os países têm uma identidade, o Brasil não tem, apesar de ser recém-nascido, mas nós precisamos ter uma identidade literária, cultural. E os autores, né, do romantismo fizeram justamente isso na primeira fase. Por isso que vocês possuem essas obras, Iracema, Guarani, que mostram como foi o processo idealizado, tá bom, da colonização, digamos assim, no Brasil, desse processo de encontro entre índio e branco, de forma idealizada, tá bom? Bom, gente, nós temos aí as páginas 5 a 13, tá bom? Da unidade 9. Então vocês vão ver que são poucos exercícios, mas tudo aquilo que eu falei vocês precisam rever ou então, né, pausar para poder responder os exercícios. Mas vamos continuar, tá bom? Só anota a atividade 5 a 13, que é a primeira atividade de hoje. E as características do romantismo. Bom, então, gente, a rejeição aos ideais clássicos, como eu falei para vocês, é uma constante do romantismo. Exaltação da natureza e da nacionalidade, como eu falei para vocês, bem observei também aqui no Brasil, né, isso existe. Liberdade de criação, aversão à métrica e os temas pré-estabelecidos. Ou seja, como eu falei, o poeta está livre para criar. E por que a aversão? O que significa aversão, professor? A aversão, gente, significa ter nojo, ter repulsa, né? Então os poetas românticos eles não queriam aquele poema fechadinho, todo bonitinho, como o narcadismo era feito na maioria das vezes, né? Então eles não queriam isso, eles queriam liberdade. Lembra da liberdade? Pois é, eles queriam liberdade. Sentimentalismo sob diversas manifestações: saudade, melancolia, imaginação, individualismo, religiosidade, nacionalismo. Então, gente, todo sentimento ele vai ser explorado no romantismo, tá bom? Vocês vão perceber que o romantismo ele possui 3 fases, justamente por isso, porque a gama de sentimentos era tão grande, a questão de se expressar era tão grande que ele teve 3 fases, né? Aqui no Brasil. O romantismo teve 3 fases, justamente por isso que o romantismo ele é tão extenso assim, certo? E depois do romantismo, aqui no Brasil veio o realismo. Só para vocês terem uma comparação, uma dimensão disso daí. O realismo fala sobre realidade, né? Se cansaram de falar sobre sentimento e aí impuseram uma outra escola literária que fala diretamente sobre a realidade do Brasil, beleza? E a realidade da sociedade como um todo, tá bom? Então,
percebam que o sentimento ele está ligado ao romantismo. O que é isso aqui, gente? Subjetividade. O subjetividade é o que vem de dentro. Então, individualismo e subjetividade estão ligadas, tá, gente? Isso daqui, ó, essa palavra individualismo já foi questão de Cis, tá? Já foi questão de Cis, mostrando qual seria aí e eu vou mostrar para vocês essa questão já já, tá bom? Qual seria aí a palavra mais adequada para se relacionar com o poema da segunda fase? Egocentrismo, tá bom? Que é a questão de ser egocêntrico, de ligar para o sentimento só do poeta. E escapismo, que é fugir da realidade, tá bom? Vamos lá. Então só algumas aqui já foi. Beleza, algumas características, né, que nós vimos e outras que também nós não vimos. Pessimismo, né, essa aqui da questão da história já vimos. Medievalismo, nós não vimos, mas acontece também. A idealização da mulher, né, tem muito na segunda fase. Nossa, a idealização da mulher, a mulher é colocada no pedestal como um anjo, ok? Uma mulher pura. E aqui é aquela questão que eu falei pra vocês, né? Lembrança de morrer do Álvares de Azevedo, beleza? Que ele é da segunda fase aqui do Brasil. Só estou dando exemplo aqui do Brasil, justamente para ficar mais fácil para você. Lembrança de morrer diz assim, ó: quando o meu peito rebentasse a fibra, que o espírito elance a dor vivente, não derramem por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente, e nem desforem na matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que uma nota de alegria se calhe por meu triste passamento. Eu deixo a vida como deixo o tédio, o deserto, o poento caminhoneiro, como as horas de um longo pesadelo, que desfaz ao dobre de um cineiro. Como o desterro de minha alma errante, onde o fogo insensato a consumia, só levo uma saudade, é desses tempos, que a amorosa ilusão embelecia. Então olha só, aqui a questão do cis, diz assim, ó: constitui termos que reforçam a ideia de desagregação ou dissolução explorada pelo poema. Olha só, gente, ideia de desagregação ou dissolução, o que é isso? Uma ideia de algo que está por terminar, algo que está por se desagregar, né? Então, seria qual aí, gente? Qual A, B, C, D ou E? Posso até voltar se quiser. Aí você pode tirar a print ou pode pausar e voltar para cá. E aí? Letra D, né? Rebentar, desfolha em desterro, tá bom? Possui aí, gente, palavras que levam essa ideia de tristeza, de desagregação, de morte, né? De sentimento ruim, tá bom? 3. Uma característica da chamada segunda geração romântica, bastante evidente neste trecho do poema, então ele quer uma palavra que resuma, né, a segunda geração brasileira dentro desse texto, né? Como é que você vai tirar uma palavra daí? Você vai ter que deduzir, mas já sabendo as características da segunda fase. Então nós temos aí o erotismo dentro desse poema? Não. O subjetivismo? Pode ser. O satanismo? Não. O nativismo? Não. O nacionalismo? Muito menos. Então só tem o subjetivismo, porque nós estamos falando de segunda fase, tá bom? Nós estamos falando de segunda fase. Então o subjetivismo, a questão individualista vai prevalecer aí, tá bom? Bom, gente, o que é romântico, o que é romantismo e o que é romântico, tá bom? Então olha só, gente, nós vamos ler aqui, depois nós vamos comentar. Para aqueles que iniciam seus estudos sobre literatura, é comum certo estranhamento ao se deparar com o termo romântico, né? O que é romântico para você, gente? Romântico é algo que é sentimental, é algo que expressa o seu sentimento, ou aquele filme mais amoroso é romântico, tá bom? Então vamos ver daqui a pouco, olha só. Nos estudos literários e artísticos em geral,
Afirmar que uma obra é romântica quer dizer que, em alguma medida, ela se relaciona ao romantismo, movimento estético iniciado em fins do século XVIII e que se estendeu para vários lugares do mundo até meados do século XIX. Então, gente, presta atenção. Obra romântica não está ligada a algo que é exatamente romântico de fato, né? Aquele romântico que você vê nos filmes, nas séries, aquela coisa mais sentimental, de amorzinho. Não, não está ligado a isso. Obra romântica quer dizer a todos os sentimentos: melancolia, tristeza, né? Alegria, paixão, amor, ok? Então é de uma forma geral, ok? Nos dias de hoje, porém, dizer que uma obra ficcional qualquer, um filme, uma canção, um poema, um romance, é romântico, significa afirmar que ela contém um forte sentido emocional e amoroso. E esse uso ultrapassou os limites específicos das artes e da literatura. Há casos em que se diz que um gesto, uma frase, um olhar, um modo de ver a vida podem evidenciar uma perspectiva romântica da existência, típica dos seres apaixonados. Talvez isso aconteça porque a temática do amor e do sofrimento amoroso foi um legado de uma parte da estética romântica. Então, o próprio livro ele assume que, né, o romantismo deixou margem justamente para isso, que um olhar, uma frase, um gesto é romântico, né? Então, o romantismo ele também trabalhou essa parte, só que a ideia, o conceito principal de romantismo, de romântico, não é isso, não é esse, tá bom? A questão mesmo de romântico está ligada ao romantismo, né, na questão do conceito principal, da obra principal, né, que é justamente essa questão sentimental, seja ela qual for, né, beleza? E também de liberdade, ok? Beleza. Gente, a gente vai voltar aqui, ó. Ah tá, não, vamos para cá. A questão do romantismo de autoria feminina, tá, gente? A presença de escritores produzindo textos foi outro aspecto que distinguiu a literatura do romantismo daquela produzida em momentos anteriores. Então, gente, a mulher ela inicia não só aqui a ler, mas ela começa a escrever também. Com a ampliação da imprensa escrita nos grandes centros urbanos, desde o fim do século XVIII, surgiram periódicos voltados especificamente para o público feminino, tá bom, gente? Então, o interesse em produzir conteúdos voltados especialmente para as mulheres revela que, naquele período, as mulheres começavam a ocupar uma posição social diferente daquelas que ocupava até então. A mulher como leitora e depois como escritora. Um dos indicadores de mudança na condição das mulheres é a ampliação do número de leitoras com acesso não apenas aos jornais, mas também a livros, pelo fato de muitas mulheres terem aprendido a ler e escrever. Que legal, né? O contato com o texto literário era recomendado, o que fez com que aumentasse o interesse pela escrita de obras voltadas para elas. Então, temáticas mais voltadas para mulheres, né? Era um público que foi sendo explorado depois também. E também depois, é o meu gato de novo, peraí. Então, gente, é importante a gente citar essa relação do romantismo de autoria feminina, tá? Existe uma autora muito importante já no sentido do romantismo, que é a Mary Shelley. A Mary Shelley é inglesa, né? Então a Mary Shelley ela foi uma escritora muito renomada, né? Até hoje seus livros suas obras são lidas, e justamente por causa desse início do romantismo, né, que houve aí uma sequência de mulheres escritoras, ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí dessa parte do romantismo. E agora eu vou passar mais algumas atividades aí, páginas 15 a 21, beleza? Professor, mas essa primeira atividade é para ser feita também? Porque vocês sabem que nem todas as páginas são de exercício, né? Tem 2 páginas de conteúdo, 3 páginas e uma de exercício. Aí passa mais 2 de conteúdo, aí uma de exercício ou 2 de exercício, tá bom? Então dá para fazer ainda hoje, beleza?
A mesma coisa acontece com essas daqui, ó. 15 a 21. 2 páginas de tópico, de assunto, e depois uma ou duas de exercício. Beleza? Então, grande abraço e até a próxima aula, pessoal.